Vamos lá, continuando com as melhorias aqui no FreeCAD, agora eu desenvolvi para a bancada CAM, né? Parte de probing para a bancada CAM, né? Ah, eu já tenho o Probe Inspect que eu desenvolvi, só que como ele é uma bancada separada, eu não consigo, por exemplo, posso processar a parte de medição junto com a parte de usinagem. Então eu desenvolvi essa parte do probing para a bancada CAM justamente para a gente conseguir criar uma medição de um zero peça e já posso processar junto com a usinagem, né? Então vamos lá que eu vou demonstrar isso agora aqui. Vamos criar um job aqui, ajustar o ponto zero aqui para o centro do diâmetro. Ok, mudar a transparência. Então vamos lá, ó. Ah, por exemplo, eu vou fazer uma medição do retângulo externo. Vou pedir aqui, ó, ferramentinha nova que é Probe Captura. Aqui eu tenho as opções, ó. Primeiro tem que selecionar o probe aqui. Então, aqui está desenhado um probe, beleza. Eu vou fazer um toque único, fazer um 0Z primeiro, ó. Toque único em G54, vou atualizar o eixo Z, ó. Aí eu vou aqui capturar pontos e vou clicar aqui. Parar e aplicar. Olha lá, ó, criou um toque único. Então eu consegui, ele vai dar um toque ali, vai zerar o Z do G54 a partir daquele toque. Simples assim. Aqui eu tenho ajuste sobre metal, justamente para se eu quisesse, se eu colocar aqui 5 décimos, 0,5, ele vai tocar e vai corrigir esse 0,5, ou seja, para você dar uma faceada na peça, por exemplo. Então você coloca esse sobre metal aqui, beleza? Vamos simular isso, por exemplo. Ó, foi lá e deu um toque e já fez tudo certinho. Vou fazer o pós-processamento aqui só para vocês verem, ó. Então ele vai gerar o G38.3 para aproximação em Z6, vai posicionar em X e Y. Na verdade, isso aqui é comentário, tá? E aqui sim, ó. Posiciona em X e Y. Posiciona em Z de 5. E aqui é o toque do probe mesmo. Ele vai em Z0 menos o search distance, que é um valor pré-determinado que ele procura com avanço de toque. Depois ele sai em G1 depois que tocou, que é o fator de back-off. Depois toca de novo, faz os cálculos que têm que ser feitos. E no final ele dá o G10 L2, que ele atualiza o ponto zero aqui do Z na, no ponto zero que eu pedi ali. No caso, 5223 é o valor atual mais o erro que ele encontrou, enfim. Então, atualizou o ponto zero Z ali para a gente. Beleza? Aqui é para ele acabar de pós-processar. Ah, se eu quisesse fazer agora a medição do externo aqui, então eu ia pedir de novo aqui o probing. Aí eu ia falar aqui que é um toque, um retângulo de 5 pontos, tá? E aí eu ia tocando aqui, ó, capturar pontos. Então eu vou dar 2 pontos aqui. 2, 3. Ele vai contando aqui, ó. 4, 5. Por que um retângulo de 5 pontos? Porque daí eu já consigo calcular o ângulo também desse retângulo. Então, mesmo se a peça estiver desalinhada, ele já vai calcular o ângulo também e já vai me dar essa informação de ângulo se eu quisesse usar o externo aí do retângulo para fazer o alinhamento da peça. Aí, no caso aqui, eu posso atualizar G54 de X e Y e de R, que é isso que eu expliquei agora, fazendo a rotação, né? Ele já dá as informações do retângulo aqui, o centro nominal e as dimensões. Dou um aplicar e ele gerou para a gente aí a medição, ó. Vamos simular. Olha lá, vai tocar os 5 pontos do retângulo também certinho. Ah, outras funções que eu tenho aqui, essas outras duas funções aqui, seria para medição e alinhamento por furos, por exemplo, que eu consigo fazer também. Então, para medir diâmetros, ó, então peço aqui a ferramenta
diâmetro, aí eu seleciono uma aresta, dou a profundidade aqui, menos 8 milímetros, número de pontos, ângulo inicial, gerar pelo edge, ó, e aplicar. Olha lá, ele gerou 4 pontos ali naquele furo. Se eu quisesse atualizar o ponto zero, eu coloco aqui para atualizar o ponto zero ou não, e ok. Vou mandar medir esse outro furo também, ó. Então, medição de diâmetro, edge, ah, menos 8, gerar pelo edge. Aplicar, olha lá. Pegou os pontos ali também. Então, eu tenho essas duas medições, sem atualização de ponto zero. Aí eu posso vir aqui, ó, e pedir alinhamento do probe. Aí eu seleciono o 2 e o 3, que é esses dois diâmetros. Falo que eu quero atualizar o G54. E ok, ó, ele criou uma linha ali. Então, a partir desses dois pontos, ele vai calcular o ângulo entre esses dois pontos. E esse ângulo eu vou usar para zerar o G54 ou fazer o alinhamento lá para usar um G68 na máquina, né? Tudo por aqui. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. É, Eu consigo usar também essa outra ferramenta para medição de distâncias, né? Então, posso pedir aqui de novo, probe captura, toque único, clico nessa face, ou capturar pontos primeiro, clico nessa face e aplico. Beleza? Pegou um ponto lá. Agora eu vou pegar nessa outra face aqui, ó. Captura, toque único, capturar pontos, aqui, aplicar, pegou. Beleza? Então eu toquei um toque ali, um toque aqui, e vou pedir agora esse de distância, ó. Aí eu seleciono os dois últimos toques aqui, ó, o 5 e o 4. Olha lá, ó. Ele cria uma linha com uma média entre esses pontos, e me dá a dimensão aqui, e eu consigo atualizar o G54 por isso também. Então, se eu pedir para atualizar, ele vai atualizar no centro desses dois toques ali, o G54 ali no meio. Aqui eu tenho a direção, ó, eu tenho dimensão em X. Ó, a dimensão em X deu bem pouquinho, porque é a diferença entre os dois toques ali, que não é o caso aqui, só que seria em Y mesmo. Eu tenho a a distância normal, que seria esse mesmo recurso eu consigo fazer a medição de dois diâmetros. Se eu tivesse medindo esses dois diâmetros, esse e esse na diagonal, se eu colocasse aqui distância normal, ele ia pegar a distância normal entre esses dois, ou seja, a hipotenusa entre esses dois pontos. Se eu pedisse distância em x entre esses dois pontos, ele daria em x, em y ele daria em y. E aqui eu tenho o vetor do primeiro toque. Esse vetor do primeiro toque vai ser útil, por exemplo, se eu fosse medir esse oblongo aqui, ó, que ele está inclinado. Então ele pegaria e transformaria a linha normal ao ângulo do oblongo ali, me daria as medidas a partir dele também, tá? Então esse é o recurso de medir distância. O legal aqui nessa, nessa ferramenta de CAD, de probing, né? É porque ele fica integrado ao à bancada CAM. Então, se agora eu criar uma usinagem, pois vou criar uma usinagem nessa face, por exemplo, aqui. Então, ó, tá vendo? Ó, criei uma usinagem e ele vai fazer a usinar, vai fazer a medição, o zero peça, e depois fazer a usinagem e tudo vai ser pós-processado no mesmo programa aí. Isso que é legal dessa bancada aí. Beleza? Eu acho que esse vídeo tá legal para fazer essa apresentação inicial do Probin aí para a bancada.